Olá, aqui é o Marcelo Souza, da Escola Digital de Habilidade Social e organizador do Atração Natural. Eu sou publicitário formado em comunicação social, também sou Master e Trainer em Neurolinguística e estudante de neurociência. E tenho um projeto online que ensina habilidade social para as pessoas. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar você por se permitir se conhecer mais e também quero agradecer a toda a equipe do Conrelaciona pelo convite. Vocês estão de parabéns pelo congresso. Bom, você já deve ter percebido que certas pessoas têm a capacidade de nos fazer sentir mais queridas e importantes. O nome disso é carisma. E uma pessoa carismática tem um conjunto de habilidades. Elas conseguem projetar autoconfiança, essas pessoas sabem conversar, são flexíveis e têm objetivos definidos. Muita gente acha que essas pessoas são especiais ou têm um dom celestial. Mas, diferente do que se diz por aí, o carisma é uma habilidade que pode ser aprendida. Então, se você deseja construir e manter relacionamentos e quer fazer com que os outros se sintam especiais e importantes, continue aqui comigo que eu vou compartilhar algumas técnicas que podem te ajudar. Então, veja só o que você vai aprender aqui nessa apresentação. Primeiro, como criar conexão genuína com outras pessoas. Você vai melhorar os seus relacionamentos. E vai aprender como usar palavras de poder. Ok, então, antes de começarmos, eu quero te contar uma história. Eu era um garoto bem introspectivo, vivia trancado no quarto, em casa, desenhando, lendo quadrinho. Eu vivia num universo particular, com as minhas coisas e me divertia no meu mundo. Eu era bastante tímido e tentava estar sempre dentro da minha zona de conforto, junto dos meus parentes e amigos. É uma vida bem normal. Mas em 95, um belo dia, meu pai decidiu se separar da minha mãe. Sem se despedir de mim e do meu irmão, ele foi embora. Só que algumas semanas depois, ele ligou de volta e disse que a partir daquele momento, eu seria o homem da casa. Bom, eu era um garoto, acho que tinha 15 anos, 16. Então, apesar do apoio da família, apoio financeiro, emocional, eu decidi abraçar aquela missão e comecei a trabalhar cedo, bem cedo. E tive que descobrir na prática como é que era ser um adulto e me relacionar profissionalmente com as pessoas. Você deve imaginar, eu era um garoto. Então, para resumir essa parte da história, tomei muita porrada. E doeu bastante, foi muito difícil. E aí eu decidi começar a estudar comportamento humano e um jeito de me relacionar com as pessoas. Naquele momento eu precisava me virar. Então eu comecei a pesquisar e tive acesso a um livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E isso me ajudou muito, me deu uma noção de relacionamento, de como me expressar, como conhecer gente. E então eu decidi me aprofundar mais, até que a neurolinguística entrou na minha vida. Bom, a programação neurolinguística, conhecida também como PNL, é uma ciência, é uma espécie de manual do cérebro, um manual do usuário, e ensina, através de modelagem, como alcançar objetivos pessoais e profissionais. Então, também é uma excelente ferramenta de autoconhecimento e ajuda a melhorar a sua comunicação através de uma linguagem que os neurônios entendem de um jeito que funciona para qualquer pessoa. Isso ajuda, acelera também resultados e ajuda a chegar onde a gente quer. Uma ferramenta fantástica. A partir daí as coisas começaram a fazer sentido. Eu não sei o quanto você sabe sobre o comportamento, mas as coisas que eu vou compartilhar com você hoje, elas foram testadas em campo, seja em reunião de negócio, em festas, reunião de amigos e até na padaria. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Isso é só para você entender o contexto, tá? Então, assim, só para você compreender. Eu fui forçado a sair na marra de um estado tímido e introvertido para um cara que eu sou hoje. E eu não te conheço, mas se você é tímido, eu sei o quanto você sofre com isso. Mas vamos ao que interessa. Eu tenho uma pergunta para você. Como é que você sabe se alguém que acabou de te conhecer gostou de você?
Talvez você pense aí, essa pessoa gostou de mim porque eu sou bacana, eu sou um sujeito legal. Isso é absolutamente normal, tá? Mas quando conhecemos alguém, depois de um certo tempo, à medida que conversamos, e lógico, a depender das circunstâncias e contexto, é normal que você ache que você está agradando. Mas não fique triste com o que eu vou te falar, não. Pois talvez você esteja errado. E agora imagine se você pudesse se conectar naturalmente com as pessoas, de uma forma bem rápida, seja na balada, nas festas, ou no trabalho, ou na fila do banco, e ainda ser lembrado no futuro como alguém marcante. E fazendo isso naturalmente. Isso mesmo, naturalmente. Eu não estou falando de rotina decorada, frases prontas, hipnose, nada disso. Muito menos nada que te faça parecer ridículo. Mas antes eu vou deixar uma pergunta. Mas afinal, como é que os seres humanos se conectam? Existem alguns sinais que fazem com que as pessoas se abram. E é o que torna a conexão possível. Há coisas que definem se o sucesso ao atrair ou conquistar alguém, e a presença física ela é determinante aqui. Tá? Eu falei presença, não aparência. Estar presente, 100% presente nas coisas que você faz, é a maneira mais inteligente de se diferenciar no mundo de hoje. Você deve ter amigos, parentes, que vivem no piloto automático. Elas estão com você, mas a mente está preocupada com algo que já passou ou com coisas que estão para acontecer, né? Ansiedade. E a presença é a arte de fazer uma coisa de cada vez, inclusive conversar. E com certeza isso vai te ajudar a gerar uma conexão ou empatia com alguém. Então, para gerar essa empatia, você precisa fazer algumas coisas básicas. A primeira delas é o sorriso. Tá? Você vai precisar mostrar os dentes, tudo bem? Se você não tem, ok, mas providencie. O seu sorriso, ele precisa ser genuíno. Aliás, uma conexão genuína, ela exige expressão genuína. E o sorriso, ele precisa preencher o seu rosto, tem que ser verdadeiro. Então, o sorriso, ele envolve os olhos, amassando o rosto, lábios. O ideal é não fazer cara forçada ou fingir que você está sempre feliz. Isso é uma grande mentira, as pessoas ficam tristes também. Mas o sorriso, quando você sorri, ele tem que ser verdadeiro. Pois ele demonstra que estamos abertos à conversa. E você pode usar uma palavra que te faça sorrir mais fácil. Por exemplo, a minha palavra é massa. É isso mesmo, eu sou um baiano e com orgulho. Então, sempre que eu vibro com alguma coisa, a minha expressão inconsciente é massa. É a palavra que vem à minha mente. E no dicionário baianês, massa quer dizer legal ou lindo. Eu poderia falar qualquer palavra aqui, mas quando acontece algo de bom, a palavra massa vem à minha mente. Então você deve ter aí em sua mente alguma expressão que te ajude a sorrir com facilidade. Tipo, uau, show, ou bacana, yes. Enfim, talvez você esteja aí pensando, mas que bobagem. Mas eu vou te explicar porque isso funciona sob a ótica da neurociência. Mas antes eu quero falar sobre um outro ponto importante. O olhar. Essa é uma parte complicada hoje. As pessoas, habitualmente, elas têm deixado isso de lado. Não tem muito segredo aqui. Mas quando você estiver em contato com alguém, não deixe de olhar nos olhos. Uma pesquisa recente, acho que foi em maio do ano passado, identificou que atualmente apenas 30% do tempo de uma conversa tem contato visual. Mas quais são os motivos? Por que isso acontece? O uso de smartphone e rede social durante uma conversa. E ainda pior é olhar no olho da pessoa e perceber que enquanto ela te olha, ela está digitando um torpedo. Pô, não faz isso. O olho no olho é uma das maiores demonstrações de interesse. É através do olhar que você cria vínculo, confiança. E como as pessoas não se olham mais, esse é um jeito de você se diferenciar também. E evite fixar o olhar apenas em uma pessoa enquanto você estiver falando. Se você quiser ter uma conversa mais íntima, estiver numa boate, por exemplo, você pode convidar a pessoa para um lugar mais isolado e olhar à vontade. Um outro ponto é o espelhamento. Você já parou para observar um casal de namorados apaixonados? Bom, foto errado, né? Mas observe um casal apaixonado, ou até mesmo dois grandes amigos. Bom, é aqui que você deve sincronizar sua linguagem corporal. É importante você observar bem a pessoa, os sinais, para ter certeza que as coisas estão indo na direção certa.
Por exemplo, quando alguém com quem você conversa abre um sorriso, a sua tendência é repetir o gesto. Isso é inconsciente, tá? E se durante a conversa você se inclinar para frente em sinal de interesse, se ela estiver realmente conectada com você, a tendência é que a pessoa faça o mesmo. Ao se conectar profundamente com alguém, os seus neurônios espelho desencadeiam um ato reflexo. Não tem como controlar. Mas aí você deve estar agora se perguntando, o que é que um neurônio tem a ver com a comunicação? Bom, os neurônios espelhos eles são um subconjunto de neurônios motores que entram em atividade quando realizamos qualquer ação com o nosso corpo. Eles são ativados sempre que vemos alguém fazer alguma coisa que já fizemos. Então, se você, durante uma conversa, cruza os braços, desencadeia na outra pessoa a ação de cruzar os braços também. Pois a sua ação manda uma mensagem para o cérebro da outra pessoa e ela, inconscientemente, reconhece o seu ponto de vista. Então, assim, você pode fazer com que a pessoa sinta o que você sente através da imitação. É um processo de empatia, uma sintonia natural. E o espelhamento da linguagem corporal, ela é uma forma de deixar as pessoas envolvidas na conversa mais abertas. Então eu sugiro que você evite, por exemplo, cruzar os braços ou manter as mãos nos bolsos durante uma conversa. Quanto mais aberta for a sua conversa, o espelhamento vai fazer você se sentir mais confortável e apreciado pela outra pessoa. E tudo isso de forma inconsciente. Então é aqui que a mágica realmente acontece. Então, basicamente, para você ter sucesso no espelhamento, você só precisa reproduzir alguns movimentos, como postura corporal, gesto das mãos, movimento, velocidade, você abre as mãos, você pontua a sua fala com as mãos, expressões faciais, sorriso, morder os lábios, apertar os olhos, piscar muito rápido. O deslocamento de peso também. Tem gente que tem o hábito de trocar de perna para deslocar o peso. A respiração também, a velocidade da respiração. Tem gente que fala ofegante, outros falam mais devagar, de forma pausada, com tranquilidade. Então, se você usa isso ao seu favor, é mais um recurso para você se conectar com outra pessoa. Além disso, tem movimento dos pés também, posição, se você cruza as pernas, se você mantém os pés virados para a pessoa. E o movimento dos olhos. O ideal aqui é que você se observe, você preste atenção nos sinais que você emite e, com isso, perceba como a outra pessoa reage. Principalmente o que você diz e como você diz. Então, vamos em frente. Antes de falar da conversa propriamente dita, eu vou falar algo muito importante, que é a escuta. Então, não se chateie com o que eu vou falar agora, mas para você ouvir alguém com atenção, você só precisa fazer uma coisa: calar a boca. Pois é, ninguém consegue ouvir enquanto está falando. Bom, eu sei que é difícil ouvir isso, mas com a correria que a gente vive, nós somos condicionados a falar rápido, a interromper os outros, tirar conclusões precipitadas. Sem contar que, a depender de como seja a sua personalidade, muitas vezes existe uma tendência em querer dominar a conversa, falando de nós mesmos ou para impressionar, perdendo o tempo do outro. O ideal aqui é que você valorize o que o outro tem a dizer, mesmo que você não concorde. Então, achar que a sua opinião é sempre a correta é uma atitude prepotente. Então, fique atento quanto a isso. Seja mais humilde e isso vai te diferenciar. Tá, e também não adianta calar a boca e continuar conversando mentalmente, pois não adianta nada, dá no mesmo. E uma das formas mais inteligentes de você valorizar a outra pessoa é dar a sua atenção a ela. Então, se você estiver presente na conversa, vai ser fácil escutar com atenção e ouvir o sentido por trás das palavras. Então, a dica que eu deixo para você é: ouça primeiro e fale depois. Então, depois de criar espelhamento, demonstrando que você está sintonizado com a linguagem corporal da outra pessoa, você deve mostrar que você está presente escutando com atenção, para estabelecer sincronia com mais rapidez. E para acelerar isso, intensificar, você deve sincronizar também o ritmo da sua fala. Então o ideal aqui é que você repita algumas palavras-chave apresentadas pela outra pessoa e cheque se ela está entendendo. Na neurolinguística isso se chama backtracking. Então se você fizer tudo até aqui e com o poder que essas técnicas têm combinadas, você já tem boa parte do seu jogo ganho. Então eu quero que você perceba o quão poderoso é oferecer a qualidade da sua atenção, seja num contexto familiar, social ou profissional. Então assim, a grande chave é a sua atenção. Vamos agora ao que interessa, a conversa.
Então, diariamente eu recebo mensagens dos assinantes da Escola Digital de Habilidade Social, perguntando sobre como fazer uma conversa fluir com naturalidade ou simplesmente fazer com que a outra pessoa se sinta mais solta durante a conversa. E olha que parte são tímidos e outras partes são bons de papo. E aí você deve achar estranho, como é que alguém bom de papo vai pedir ajuda para desenrolar uma conversa? Mas é natural. E é muito comum você se deparar com situações em que simplesmente a conversa não flui. Porque a conversa, ela não depende só de você. Então, eu vou te apresentar algumas técnicas e dicas que vão te ajudar nessas situações. Então, a depender da sua intenção, você não vai querer que a conversa acabe sem atingir seu objetivo, certo? Seja sedução ou negócio. E o segredo não é o que você diz, mas sim a maneira e o momento de dizer. Lembra dos gatilhos emocionais que eu falei lá no início? As palavras e escolher uma palavra que vai te fazer sorrir? Então, a depender do seu objetivo, você pode inserir algumas palavras na conversa para antecipar ações ou disparar emoções. Então, se você tiver passado por todas as etapas anteriores, tiver gerado todo o conforto necessário e quiser envolver ainda mais a pessoa com quem você conversa, escolha bem as palavras que você vai usar. E, segundo a neurociência, áreas do cérebro são estimuladas durante uma conversa. E se você souber contar uma boa história, literalmente você vai estimular certas partes do cérebro que contribuem para um maior envolvimento. A descoberta mais interessante da neurociência é que usar certas palavras, além de acionar memórias, você pode também provocar reações de prazer na outra pessoa. Por exemplo, durante uma conversa normal, inúmeras partes do cérebro são acionadas, inclusive áreas relacionadas aos sentidos. Tá? Ou seja, ao usar uma metáfora como pele aveludada, ou voz de veludo, ou algo parecido, áreas do cérebro relacionadas ao tato são ativadas. E palavras como sabão, rosa ou lavanda, por exemplo, provocam respostas em áreas do cérebro relacionadas ao senso do olfato. Então, além de acionar os sentidos, as palavras também são poderosos gatilhos para as emoções. Sejam elas emoções boas ou emoções ruins. Você deve saber disso. Se uma pessoa constantemente fala palavras negativas e depressivas, ela está muito provavelmente reforçando o estado mental negativo. Então, no entanto, se essa mesma pessoa mantém um vocabulário positivo, falando coisas boas, mensagens legais, e se essas palavras estiverem associadas à memória emotiva, fatalmente ela se sentirá bem e vai direto a um estado mental positivo. Mas por que isso funciona? As nossas associações mentais, elas são muito mais rápidas do que o nosso julgamento. Então, quando você decide falar algo, o que sai da sua boca são gatilhos de memórias e situações, e que de alguma forma foge ao nosso controle. Então, ao escolher uma palavra que esteja associada a uma memória emotiva positiva, você vai direto para um estado mental positivo. É impossível deixar de fazer essas associações. Então vamos lá. Você tem um caderno aí, um papel, eu vou te passar uma tarefa. Você não precisa fazer isso agora, pode fazer depois. Eu quero que você pare, reflita quais são as palavras que você diz o tempo todo. São expressões, adjetivos. Então, quais são as palavras associadas a você? Trabalho, festa, mulher, namorar, casamento, enfim, para e pensa. O que mais sai da sua boca? Se você está em dúvida, pergunte a alguém que convive com você. Ter consciência disso pode te ajudar a direcionar o seu estado mental. Ou seja, se você fala muita coisa negativa, tendo consciência disso, você pode passar a mudar um pouco o foco da sua comunicação e passar a falar coisas mais agradáveis. Isso é fantástico. Sobre conversa, eu tenho mais algumas dicas para você. Eu falei da escuta agora há pouco. Você não pode esquecer isso. Para que haja conversa, a outra pessoa ela também tem que falar. Então, cala a boca, tá? Procure prestar atenção ao que o seu parceiro de conversa diz. E principalmente como essa pessoa fala. Você quer ou não quer causar uma boa impressão? Então, se você não demonstrar interesse pelo que a outra pessoa tem a dizer, quais são as chances dessa pessoa querer te contar de novo? Tá, eu falei também sobre o estado mental. Então, evite falar de desgraça. Tem gente que abre a boca e só fala: meu cachorro morreu, ninguém gosta de mim, políticos são corruptos, eu dei minha orelha de abano. E esse tipo de conversa diminui as suas chances de se dar bem na vida. Acredite.
Quanto mais emoções positivas você gerar nas outras pessoas, mais atraídas elas vão se sentir por você. Um outro ponto importante, seja objetivo e economize nas palavras. Evite conversar ou argumentar nos mínimos detalhes. Falar tudo, cheio de mimimi. Então, você deve conhecer alguém que conversa num nível de detalhe e precisão que chega a dar sono. Olha, ontem eu fui em um restaurante, eu não sei bem a hora que eu cheguei. Se foi 11h30, se foi meio-dia, mas a temperatura estava muito alta. Quente pra caramba. Acho que estava uns 37 graus. Então eu estava usando uma camisa de manga comprida, uma camisa azul marinho. Você acredita que eu tive que abrir o botão? Eu estava suando muito. E blá blá blá, e blá blá blá. Evite essas coisas. A não ser que você queira ver as pessoas bocejando quando você fala. Outro ponto. Seja educado quando discordar de alguém. É muito comum haver discordância numa conversa, tá? Principalmente quando você conversa com alguém inteligente. Isso é normal, absolutamente. Então eu acredito que uma discussão muitas vezes ela vale mais até do que um papo morno, um papo sem sal. E apresentar argumentos inteligentes enriquecem uma conversa. Eu não sei se você já ouviu um ditado que diz que a inteligência é afrodisíaca. Então guarde isso para você. Na conquista, isso vai te diferenciar, mas com os devidos cuidados. Por exemplo, no último Natal, em um jantar com os amigos e família, um parente distante declarou publicamente a sua ira pelos evangélicos, pois ele acreditava que eram todos fingidos, falsos. Ele falou isso de uma forma indiscriminada, deixou todo mundo na mesa desconfortável, pois alguns dos convidados eram evangélicos e ficaram super constrangidos. Então, sempre que você quiser emitir uma opinião ou fazer uma observação, seja política, religiosa ou mesmo sobre futebol, use da inteligência e seja sutil com as suas palavras. Tome muito cuidado com isso. Um outro ponto é aprenda a elogiar. Faça elogios sinceros. Elogiar é uma arte. Afinal, você conhece alguém que não gosta de elogio? Então, seja durante uma conversa ou até mesmo para conhecer alguém, encontre alguma coisa para elogiar. Não tente economizar nas palavras. Pode ser a bolsa. Tipo, gostei da sua bolsa. Ou falar sobre a roupa. Ou sobre a bebida ou comida. Tipo, isso parece bom, hein? Elogiar cabelo, penteado, sapato, o furinho nas costas, a pintinha no rosto e até defeito. Lógico, com bom senso, né? Eu já fiz muito teste de campo e eu te garanto que isso funciona. Principalmente quando o elogio ele vem de coisas menos óbvias. Por exemplo, eu já cheguei a elogiar a axila. O teste era o seguinte: se a mulher levantava o braço, eu dizia, puxa vida, hein? Que sovaco bonito, tão lisinho. O impacto de um elogio tão autêntico como esse era tamanho que minutos depois eu estava conversando como se a conhecesse há tempos. Mas se você tem dificuldade, eu sugiro que você vá no seu ritmo, mas não deixe de elogiar. Uma forma interessante também de fazer a conversa fluir é incluir perguntas abertas na sua comunicação. E as perguntas abertas, não sei se você sabe, são aquelas que não podem ser respondidas apenas com uma palavra. Ou perguntas que normalmente são respondidas com sim ou não. As perguntas abertas elas se iniciam com por que alguma coisa, ou o que você acha de alguma coisa, ou como você fez para tal, ou onde é que fica tal lugar. Apesar de te passar essa dica das perguntas, lembre-se que uma conversa saudável ela não é um interrogatório. O ideal é que você use criativamente essas perguntas e tente encaixar ela nos momentos certos e no momento que você queira explorar mais algum ponto. E você vai ter muito mais assunto e não vai deixar a conversa morrer. E mesmo sem perguntar diretamente sobre algo, existe uma grande chance de uma pergunta aberta te ajudar a compreender de fato alguma necessidade da pessoa. E com a prática, uma hora isso vai se tornar parte de você e você vai conseguir fazer isso ficar natural. E na hora de conversar, não fique se matando para arrumar perguntas abertas. Apenas converse e deixe para pensar nisso depois. Eu quero abrir um parêntese para complementar com uma coisa rápida. A maioria das pessoas vive de forma reativa. Elas reagem ao mundo passivamente. As coisas acontecem e elas têm uma emoção. Ou seja, se vai para o trabalho de manhã e o metrô está lotado, o dia dessa pessoa fica ruim. Ela chega agitada no trabalho, chateada. Ou se alguém pisa no pé, essa pessoa fica com raiva, chuta cachorro, fica nervosa. Ou tem um encontro para uma festa. Ou está aguardando um amigo para ir para uma balada. O amigo se atrasa,
Chega na balada, tudo perde a graça, a balada fica sem graça, acaba não pegando ninguém. O tempo inteiro nós somos bombardeados com notícias desagradáveis, com fofoca, lixo mental. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para você é: o que você faz diante dessas situações? Não seja reativo, tá? Saiba filtrar. A sua atitude, principalmente para se conectar com pessoas, para se tornar mais atraente, é a atitude que vai determinar se vai dar tudo certo. Então, para você ter sucesso na conversa, para se conectar com as pessoas com mais facilidade, entenda que a sua atitude é que vai determinar se vai dar tudo certo. Tá? E depende apenas de você escolher uma atitude que atraia ou que afaste as pessoas. Então, sempre se pergunte: eu estou agindo ou estou reagindo? Esteja no controle, sempre alto astral, de bom humor, que as coisas acontecem. Bom, hoje eu sou um cara sociável, tá? Eu adoro conhecer gente nova, conversar com as pessoas. E o engraçado, às vezes outras pessoas me perguntam: Marcelo, como é que você faz isso? Eu me divirto com essa pergunta, porque eu nem sempre fui assim. Eu não sei se você quer experimentar esse tipo de mudança em sua vida, aprendendo estratégias apropriadas para melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, conhecer gente nova e ter autoconfiança. Também não importa se você está procurando alguém para você, ou se você quer melhorar o relacionamento com seus pais, ou com seus filhos, ou mesmo se você quer melhorar o seu casamento. Um dos caminhos que eu sugiro é que você experimente se conhecer de alguma forma, tá? Inclusive, se você me perguntar: Marcelo, qual é a melhor forma que você me indica para eu começar? Bom, existem dezenas de livros, né? Muitas publicações a respeito, tem muitos sites interessantes na internet. Mas eu tenho um treinamento que está no momento com as vagas esgotadas, que é Arte do Carisma. É artedocarisma.com.br. Um programa de autodesenvolvimento baseado em neurolinguística, basicamente, que ensina a criar e manter relacionamentos. Tá? Nesse treinamento eu apresento uma série de habilidades comportamentais que ajudam a construir relacionamentos 1 a 1 ou mesmo em grupos, explorando os conceitos de dinâmica social, tanto no contexto familiar quanto no profissional. Parte desse treinamento é focada no aprimoramento das habilidades de conversação. Você vai conhecer como manter, como criar conversa e sem dificuldade. Mas talvez você esteja pensando se esse tipo de treinamento é para você. Mas, por exemplo, se você quer conhecer alguém, ou está em busca de um relacionamento amoroso, ou se você está de olho em alguém e não sabe como marcar um encontro, se você quer viajar sozinho e quer curtir e fazer amigos por onde você passar, se você quer melhorar a qualidade da sua comunicação com a sua família, ou se você deseja experimentar uma mudança no mercado de trabalho, se você quer aprender a viver em novos ambientes sociais e profissionais, todos esses objetivos podem ser alcançados no programa de treinamento Arte do Carisma. O principal objetivo desse programa é te dar poder pessoal e autoconfiança para conquistar seus objetivos através de relacionamentos estratégicos. Tá? Então, se você quiser ser avisado quando eu reabrir as vagas, entra lá no site, deixa seu nome e e-mail, artedocarisma.com.br. E eu te garanto que quando começar a aplicar essas técnicas em seus relacionamentos interpessoais, você vai ficar surpreso com os resultados. E agora eu quero pedir licença para as mulheres para falar com os homens sobre alguns questionamentos que eu recebi por e-mail sobre o Atração Natural. O Atração Natural foi um evento que nasceu com o propósito de abordar temas que envolvem o universo masculino. Eu percebi que existe uma carência muito grande no mercado, então eu decidi criar pontes entre especialistas e a comunidade masculina. Então eu convidei 21 especialistas para falar sobre temas como sedução, nutrição e saúde, gestão emocional, linguagem corporal, estilo de vida, empreendedorismo, planejamento financeiro. E eu não sei se o Atração Natural é para você, mas eu sei que o Atração Natural é para o cara que quer ter a mulher dos sonhos, ou o cara que quer aprender a usar o dinheiro de forma mais inteligente, ou mesmo o homem que quer aprender a se relacionar no mundo, seja no contexto familiar ou profissional. Se você é um cara que quer andar na moda, ou se quer estar em dia com seu corpo, sua saúde, ter mais estilo de vida, ou busca a independência financeira, o Atração Natural foi pensado para você. Tá? Então eu fiz um evento com o intuito de levar a sua vida para um outro nível. É um evento para te fazer ouvir coisas que te farão refletir, mudar. E se isso acontecer, tudo certo. A minha missão foi cumprida. Mas se você se interessou, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a Atração Natural ocorreu entre os dias 13 e 19 de janeiro.
E a boa é que você pode ter acesso a todas as gravações e assistir quando e onde quiser, se agir rápido, tá? Pois eu abri temporariamente algumas vagas exclusivamente para quem está me assistindo agora. Então, a qualquer momento, o número de vagas pode esgotar e eu vou tirar a página do ar. Então veja só a oportunidade. O acesso, ele não diz respeito só às palestras exibidas no Atração Natural. É muito mais do que isso. Então, além das palestras, você vai receber, com acesso VIP, as apresentações dos especialistas. No total, são 23 palestras. São mais de 20 horas de material exclusivo. Você também vai levar os áudios das palestras para você ouvir no seu celular, no seu carro, o MP3, a hora que você quiser. A transcrição em formato PDF, tipo e-book, de todas as gravações, para você consultar quando quiser, ler no seu iPad ou no Kindle. E mais bônus exclusivos. Alguns palestrantes eles liberaram material para quem tiver acesso VIP. Por exemplo, o Breno Carreira, que é coach de sedução, o cara que ensina homens técnicas para conquistar mulheres, ele liberou vídeo extra com todas as perguntas feitas durante a palestra respondidas. Então tem perguntas sobre tudo, sobre linguagem corporal, sobre como conversar, conquistar amiga, enfim. Ele gravou um vídeo extra de quase 1 hora respondendo tudo isso, exclusivo para quem é assinante da área VIP. Também liberou 2 palestras, que é como atrair e seduzir nas mulheres, e uma outra palestra, que é como seduzir mulheres na balada, especificamente ação em campo, em festa, boate, enfim. Tem uma série de vídeos com exercícios para aumentar a criatividade, também, que são no total 7 vídeos, que com certeza vão te ajudar a ter sacadas na hora de abordar uma mulher, por exemplo. E liberou acesso ao livro digital Guia da Balada, que é um guia PDF, onde tem passo a passo tudo que você tem que fazer, falar, é bem interessante. Tá, o Marinho Gomes também foi palestrante, ele é fundador do Rockstar Social, que é um programa de treinamento também para homens, focado na conversação e persuasão. Ele é especialista em conquista e trabalha como coach já há alguns anos, ensinando homens a melhorar o estilo de vida, né, se tornarem caras mais atraentes. Ele liberou um mini curso Rockstar Social, uma série de vídeos com foco também na conversa, muito interessante. E o Marcel Cume, que é o editor do blog Santo Papo, e tem um canal no YouTube fantástico, com material inédito toda semana. Ele tem um livro digital, ele cedeu esse livro também, ele está lá na área de membros. O Leonardo Rocha, que é economista, né, foi palestrante lá, ensinando como garantir sucesso financeiro com investimento. Ele também gravou um vídeo extra, respondendo todas as perguntas feitas durante a palestra. Tem o Alberto Solon, que ele é consultor em moda e personal stylist. Ele é editor do site clubstyle.com.br. Ele forneceu o Guia do Estilo, também é um mini curso em vídeo, que está lá na nossa área de membros. O João Espíndola também, que é trader em Forex, no mercado financeiro. Ele tem um projeto que ensina a fazer fortuna comprando e vendendo moeda estrangeira, né, através do câmbio. Ele fez uma palestra sobre planejamento financeiro. Essa é uma palestra extra, ela não foi exibida e só para os membros da área VIP essa palestra está disponível. Tem também o Mauro Penaforte, que é especialista em neurolinguística, coach. Você deu o livro dele Motivação, né, como você entra em ação e conquista os seus objetivos. É um livro fantástico. Então, para saber mais, você acessa o atraçãonatural.com.br/VIP. Eu queria te lembrar que você tem a chance de mudar, tá? O primeiro passo você já deu. Se você está aqui no evento, é porque você quer, tá? Então, entre em ação e faz a diferença. Afinal, ninguém é obrigado a ser o que sempre foi. Não é verdade? Só depende de você. Então, eu quero agradecer por você ter chegado até aqui e, mais uma vez, parabenizar toda a equipe do Correlaciona. Eu sou Marcelo Souza, da Escola Digital de Habilidade Social, e nos vemos em uma outra oportunidade. Valeu? Um grande abraço e tchau!